Muitos consumidores buscam acordos e negociações para sair da negativação, mas após alguns meses, eles retornam para a lista de inadimplentes. Dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, apontam que em maio de 2024, do total de negativações, quase 85% foram de devedores reincidentes. Isso é, que já tinham aparecido no cadastro de inadimplentes nos últimos 12 meses. A gente vai entender mais sobre esse cenário conversando ao vivo agora com a especialista em finanças da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a Merula Borges, ela que está conectada aqui com a gente. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Wilker. Bom dia para o pessoal que nos assiste. Bom dia a todos. Então, queria que você nos ajudasse a entender por que muitos consumidores retornam então para essa lista de inadimplentes após alguns meses de terem acordos ou negociações das suas dívidas. Pois é, Wilker, é um número alto, desculpa, é um número alto de pessoas que reincidem. Isso tem muito a ver com a dificuldade que as pessoas têm em sair da situação de inadimplência. Muita gente faz o planejamento para sair da situação, mas acaba não conseguindo. A gente vê que boa parte da negociação, muitas vezes, gira em torno das parcelas, a quantidade de parcelas, ou mesmo da taxa de juros, do prazo de pagamento, mas não necessariamente no valor da dívida. É até uma dica que a gente dá que pode funcionar para as pessoas. Quando a gente tem uma dívida de cartão de crédito ou cheque especial, que a gente identifica que são as principais ferramentas que as pessoas usam aí no endividamento, a taxa de juros é muito alta, então pode ser interessante também negociar o valor. Ou seja, a gente tem visto estratégias ruins na hora de fazer um planejamento e executar fica difícil, e aí a pessoa acaba retornando para a situação de inadimplência. Certo, então continua com aquele problema, né? Cartão de crédito e cheque especial são os principais vilões aí da vida financeira de muitos brasileiros. Como que a gente faz para organizar isso, então, para sair dessa situação, já que as pessoas às vezes querem pagar, fazem a renegociação, mas não conseguem arcar, por exemplo, com o parcelamento que assumiram? A gente vê pelas nossas pesquisas que as pessoas ficam muito afetadas com o endividamento. 97% disse que ficou afetada, eles relatam problemas de sono, problemas de ansiedade, isso tudo por causa das dívidas. Às vezes a gente fica com uma sensação de que as pessoas estão numa boa devendo e não é bem assim. Nesse desespero e às vezes vergonha, que também é um sentimento, uma emoção apontado pelos entrevistados na hora de trazer as emoções que eles têm em relação às dívidas, essas situações podem prejudicar a pessoa na hora de fazer o planejamento. A vergonha, ela prejudica quando a pessoa não comenta, de repente, com aquela que entende um pouco mais para ajudar num bom planejamento. Esconde a situação e aí fica mais difícil trazer para a realidade. Outro ponto é que muita gente não entende completamente quanto deve. Então, tem que fazer um levantamento completo da dívida, traçar um plano realizável. Às vezes, a pessoa está comprometendo uma parte muito grande do orçamento, nesse desespero, nesse ímpeto de pagar logo a dívida, ela compromete um valor muito alto e isso acaba não sendo realizável, esse planejamento. Então, é preciso fazer um planejamento, sair dessa situação de vergonha, a situação de desespero. Às vezes, a pessoa esperar um pouco mais, planejar melhor, é mais vantajoso para conseguir sair da situação de inadimplência e não voltar, não reincidir. Perfeito. Falta educação financeira ainda para o povo brasileiro e onde as pessoas que estão nos acompanhando agora estão endividadas podem buscar informações, buscar orientação. A gente vê em sinais nos mais diversos lugares que falta educação financeira, sim. A gente viu uma informação, inclusive, que jogos online, 22% acredita que é um tipo de investimento. Então, são sinais de que uma educação financeira não está acontecendo aí. A gente até tem trazido essa informação dos jogos online com muita preocupação, porque são indícios ruins, né,
algumas pessoas estão se endividando e ficando com dívidas altas por estarem nessa situação de jogos online, fazendo esses jogos online e acabam se endividando em relação a isso. Então, falta entendimento, ver como é que funciona, a pessoa precisa buscar informação, pergunta para quem entende, pergunta para quem conhece, às vezes até alguém que é um pouco mais organizado, sair da situação de vergonha e perguntar, pode ajudar a pessoa a sair da situação de inadimplência. E aí buscar informação, seja ou assim, né, com alguém conhecido ou mesmo em instituições públicas e privadas para saber das informações. Algumas cidades têm até o Procon que informa as pessoas sobre as situações. A CNDL também tem várias informações no site para as Certo. pessoas conhecerem um pouco mais sobre a situação financeira da vida, da própria vida, para conseguir sair dessa situação. Perfeito. É algo que deveria ser ensinado desde o início da nossa vida, né? Afinal, a gente lida com dinheiro, lida com recursos, desde quando a gente nasce e se entende por gente até o fim da nossa vida. Então, acho que todo mundo deveria ter essas informações. A gente passa muito tempo aprendendo coisas nem tão relevantes assim, e a lidar com o dinheiro, que é algo que é de fato necessário, a gente deixa para aprender na prática. E aí, muitas vezes, as pessoas acabam se dando mal. E esses números, rapidinho para a gente finalizar, eles tratam de alguma maneira dos mais jovens especificamente? Porque a gente tem visto que os bancos, as instituições de crédito têm oferecido muitos benefícios, muitos recursos para as pessoas cada vez mais cedo. Talvez isso também seja um problema, né? A maior parte dos endividados tem entre 30 e 39 anos, que é a idade que as pessoas estão mais ativas. Mas essas pessoas também estão nas redes sociais e são bombardeadas diariamente por oferta de crédito, e aí, sem entender muito bem como funciona cada crédito que ela toma, ela acaba entrando numa situação de uma dívida que era controlável, mas aumentando muito e entrando numa situação de descontrole. A gente vê que tem pessoa que paga um cartão de crédito com o outro, tem uma oferta vasta dos bancos online para as pessoas e um apelo muito grande para que as pessoas tomem crédito. Então tem que tomar cuidado com isso, evitar esse tipo de anúncio. A gente tem uma alternativa de recusar alguns tipos de anúncio nas redes sociais, é até uma dica aí para as pessoas evitarem esse tipo de anúncio, para não verem e não recorrerem a créditos ruins, né? Aham. Vamos dizer assim. Se endividar nem sempre é ruim, mas ficar devendo é ruim. A gente tem um limite ótimo aí que não pode ser excedido. Exatamente. E aí, assim, fica a dica aí para todo mundo para olhar bem o crédito que anda tomando. É isso aí, não cair em tentação, né? Ter cuidado, ter responsabilidade. Obrigado pela sua participação. Até uma próxima, viu? Tchau, tchau. Muito obrigada, um bom dia a todos. Bom dia, até mais.